mas muitas vezes nós passamos o dia inteiro a pensar na corrida e isso também não é positivo. Nós temos que viver da corrida, mas sem ser refém da corrida, porque eu também pensava que já não conseguia viver sem corrida, até o momento em que me lesionei. Quando me lesionei, conseguia perceber que, por mais que eu gostasse de correr, lesionado eu não podia correr. Olá corredores, bem-vindos a mais um vídeo da Academia da Corrida. Hoje vou-vos explicar qual é a missão da Academia da Corrida. Vai ser um vídeo bem interessante. Bem, mas antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações e dar o vosso like, que é muito importante. Eu comecei a correr já há alguns anos. Nunca fui um corredor muito bom, não foi nada de especial, apenas gostava de correr. Comecei a correr durante a semana porque no fim de semana ia jogar futebol com os amigos e gostava de melhorar a condição física, não é? para poder jogar melhor no fim de semana, porque era muito complicado nós estarmos uma semana praticamente sem treinar e só ao domingo íamos jogar futebol e era muito duro e portanto comecei a fazer umas corridinhas durante a semana e comecei a notar que ia melhorando depois nos jogos de futebol porque sentia-me mais condicionado, portanto foi por causa disso que comecei a correr. Entretanto, comecei também a participar em algumas provas porque alguns amigos me começaram a provocar, a pedir para eu ir com eles e acabei por ir. Comecei a gostar e então começou a haver o conflito, porque os jogos ao domingo coincidiam com os dias em que tinha algumas provas. E com o tempo acabei por deixar de jogar futebol e acabei por comecei só a participar em provas, mas sempre no meio do pelotão, sem grandes resultados, sem nada de especial. Pronto. Os anos foram avançando, foram andando, houve uns anos melhores em que estava mais em forma, outros que não estava tão em forma, mas sempre muito interessante, participando em 10, 15 provas por ano, entre 10 km, meia maratona. Pronto, e fazia a minha vida de trabalho no dia a dia, né? e pronto, eu conseguia arranjar 3, 4 vezes por semana, conseguia ter tempo para treinar 3, 4, 5 vezes por semana. Na pandemia cheguei a 5 vezes por semana, para uma pessoa chegar a casa e limpar um pouco a cabeça. E tudo correu bem até ao momento em que me lesionei. Comecei a ter dores no joelho, começou a ficar inchado, fui ao médico e tinha uma lesão no menisco. Fiz uma primeira cirurgia, passado uns meses voltei a ter dores, voltei a ter os mesmos problemas e tive uma segunda cirurgia. Atualmente faço musculação no ginásio e começo a treinar já uma vez por semana na rua. Faço basicamente trabalho de ginásio durante a semana e ao fim de semana faço um treino muito leve, sem grandes preocupações, porque tenho algum receio de voltar a treinar e voltar a lesionar-me e isso provoca algum receio, porque ao fim de 2 cirurgias no mesmo joelho é complicado, mas tenho esperança de voltar a participar em algumas provas mais curtas, mas sempre com aqueles objetivos de me divertir, que eu acho que é isso que nos falta. Nós podemos ser competitivos, mas não é necessário sermos tão competitivos como somos e portanto é esta a história da minha vida na corrida. E então onde é que surge o canal da Academia da Corrida? O canal surge mesmo quando eu me lesiono. Quando eu me lesiono, começo a perceber que uma das causas da lesão é má postura, é treinos mal planeados, e então comecei a estudar, comecei a investigar muito o que é correr, o que é treinar, e foi aí que surgiu o canal da Academia da Corrida, em que nós tentamos aqui
explicar, dar o mínimo de explicação aos corredores para conseguirem, mesmo sem treinador, conseguirem treinar sem se lesionar e mesmo assim evoluir e portanto a nossa missão é mesmo essa, é ajudar os corredores amadores a correrem de uma forma mais inteligente e sem se lesionarem. Neste mundo das redes sociais é muito complicado nós tentarmos explicar como se deve correr, quais é que se deve ser o planeamento da corrida, porque há uma pressão muito grande sobre as pessoas em mostrar que são boas, em mostrar que são rápidos, e isso é quase incompatível com uma boa gestão do treinamento. E portanto nós, aos poucos, nós vamos tentando mostrar aos corredores amadores como devem fazer. Provavelmente não vamos convencer toda a gente, mas se convencermos uma pessoa, 2, 3, se calhar já é suficiente para evitar algumas lesões. E é isto, o vídeo de hoje é este, o objetivo era explicar-vos qual é a nossa missão e contamos com a vossa ajuda, colocando comentários com as vossas questões, as vossas principais dúvidas e esperamos que divulguem as nossas dicas, porque elas são importantes para evitar lesões e termos uma vida mais saudável e conseguirmos conciliar o trabalho com o treino. E pronto, deixem o vosso like, subscrevam o canal, ativem as notificações, partilhem com os vossos amigos e ajudem-nos a crescer, porque quanto mais nós crescermos, mais corredores vão evitar lesões. Vá, até à próxima!